Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia? Meu nome é Nonata Santos, sou advogada, tá? E hoje eu tô trazendo um vídeo, assim, que tem muita polêmica, até muita confusão mesmo, né? Dúvidas, por quê? Porque, assim, quando a pessoa vai pedir o benefício e aí ela chega e fala que ela tem tanto tempo de contribuição, né? Que ela trabalhou, tipo, 25 anos na roça, 10 anos na área urbana, né? E aí ela quer se aposentar e você tem que falar, olha, mas você não tem carência. Claro que a pessoa não entende isso, né? Não sabe o que é essa coisa de não ter carência, né? E aí eu vou trazer esse vídeo até pra gente falar um pouco das diferenças sobre tempo de contribuição e carência, né? O que acontece? O tempo de contribuição é um tempo que ele é medido em dia, meses e ano, né? Existe algumas, assim, com a reforma teve algumas atrocidades, eu vou falar mais na frente no vídeo, mas assim, ainda é um tempo que ele é medido, que é um tempo de serviço, ou seja, tempo que a pessoa trabalhou. Mesmo com a mudança da Emenda Constitucional 20 de 1998, no seu artigo 4, ela diz que até que lei modifique, venha para modificar esse entendimento, a contribuição é visto como um tempo de serviço de trabalho, tá certo? Já a carência ela é o número mínimo de competência, de contribuição, ou seja, o número mínimo de pagamento ao INSS, tá? A competência é isso. Como que é feito isso? Para entender direito, mais fácil, eu vou falar aqui de um exemplo. Antes do exemplo, é o seguinte: o que é a competência, né? A competência, assim, a gente faz o pagamento no INSS e esse pagamento, para a gente ter direito a algum benefício, então é dito que a gente tem que ter carência para ter direito àquele benefício. Por exemplo, o auxílio-doença, né? Que tem alguns casos que é 12 meses. A aposentadoria também tem as exceções, mas são 12 meses, certo? Para fixar bem essa questão da carência e da contribuição, eu vou dar um exemplo. O meu exemplo é Maria. Ela trabalhou um dia. Se ela trabalhou um dia, é dia de contribuição, certo? Mas de carência ela tem um mês, né? E assim, essa é o grande pulo do gato carpado, né? É assim. Então, eu trabalho um dia no mês. Vou dar um exemplo que é assim. Maria trabalhou um dia em dezembro. Ela entrou no trabalho no dia 31. Ela trabalhou um dia em dezembro. E aí, a empresa, ela tem que pagar por mês a contribuição. Então, se ela trabalhou um dia em dezembro, no dia 31 de dezembro, a empresa vai pagar um dia de contribuição. Ela vai ter, então, 30 dias de carência, certo? Uma outra situação, um outro exemplo é assim, quando a gente averba um tempo de contribuição, né? Por exemplo, eu averbo um tempo de contribuição ou da área rural, ou quando tem algumas profissões que têm salubridade, a gente averba o tempo de contribuição, só entra como tempo de contribuição, não entra como carência, entendeu? Então, assim, teve algumas mudanças. Eu vou falar bem aqui sobre essa mudança da reforma, que é o seguinte. Presta bem atenção, gente. É assim. Se um segurado tiver no mês remuneração superior ao salário mínimo para a contribuição, veja só, esse segurado, por exemplo, eu vou dizer aqui, esse segurado, ele trabalhou no mês 15 dias, gente, e recebeu um salário de R$ 2.000 por 15 dias. Sabe o que vai acontecer aqui com a reforma? Esse segurado, ele não vai ter 15 dias de contribuição, né? Ele vai ser contado um mês de contribuição. Já antes, era contado o quê? 15 dias de trabalho, né? De contribuição. Porque não era contado em dia, meses e ano? Então, só que
com a mudança, a reforma veio e começou a fazer contagem fictícia, né? Porque isso é contagem fictícia, né? Se a pessoa trabalhou 15 dias, ela tem de contribuição 15 dias e não o mês completo, né? Contagem fictícia que é vedado, né? Mas assim, então... E não foi só essa atrocidade que a reforma trouxe, não, viu? A maior atrocidade que a reforma trouxe foi... essa reforma da Previdência trouxe foi assim, ó. O segurado que não oferir remuneração igual ao salário mínimo, ele não vai ter, por exemplo, carência para ter qualidade de segurado, para ter tempo de contribuição, ele não vai ter carência para o benefício. E isso eu vou estar falando em um outro vídeo com mais tempo sobre essa questão dessa atrocidade, que assim, tem uma exclusão aqui, por exemplo, as pessoas que trabalham em regime intermitente, com escala, ou que ganham até menos de um salário mínimo, né? As pessoas trabalham meio período, por exemplo, e elas ganham R$ 500. Esse valor, se ela pagar a contribuição nesse valor, não é contado esse valor não é contado como uma contribuição e ela não vai ter a qualidade de segurado, não conta como tempo de contribuição e não vai ter a carência. Então, isso é uma exclusão, né, do trabalhador. Então, a reforma veio realmente para prejudicar muito o trabalhador, principalmente o que tem renda baixa, né? Então, veio complicar mesmo. Eu vou dar mais alguns exemplos, talvez com os exemplos fique mais fácil entender essa questão da diferença do tempo de contribuição para a carência. Bom, vamos pensar aqui. Uma pessoa, quando fica doente ou por algum motivo se afasta do trabalho temporariamente, e tem uma das exceções que ele não precisa pagar a contribuição, mas é contado como tempo de contribuição. Um que dá para lembrar bem é o auxílio-doença, né? Quando a pessoa se afasta por auxílio-doença, continua recebendo tempo de contribuição. Mas esse tempo, gente, não conta como carência, tá? Não tem como contar como carência. Uma outra situação que eu vou estar colocando assim para realmente fixar essa questão da diferença é assim, olha. Quando a gente tem pessoas segurado que trabalha e tem insalubridade, né? E a gente faz, por exemplo, para a mulher, a gente faz normalmente a multiplicação por 1,2, né? E se o homem, a gente faz por 1,4. Aqui, o que a gente multiplica é o tempo de contribuição. A gente não consegue multiplicar aqui a carência, quer dizer, nesse caso aqui, a pessoa vai ganhar tempo de contribuição, mas não tem carência, não ganha carência para um benefício para aposentadoria, tá? Um segundo exemplo, vou colocar aqui, que aposentadoria por idade rural mista, né? O que acontece? Que o tempo do trabalho na roça, ele é averbado, é contado como tempo de contribuição, mas não conta como carência, ou seja, não entra para a carência, por exemplo, de 180 meses, se a gente vai fazer pedir, né, uma aposentadoria por idade rural mista. Eu vou dar um exemplo assim, bem com nome, olha só. Maria trabalhou 25 anos como segurada especial rural. E ela trabalhou no período anterior a 1991, que nesse período não precisava de contribuição, tá? Mesmo assim, era contado esse tempo, né, como contribuído. E Maria trabalhou 10 anos como empregada urbana. Então, 10 anos são 120 meses de contribuição, certo? Mas Maria não tem 180 meses de carência, entendeu? É isso, gente. É bem complicado, mas assim, o que nós falamos nesse vídeo hoje, eu vou deixar essas informações na descrição desse vídeo. Se vocês tiverem dúvida também, vocês podem procurar
Tem também essa informação, está no perfil do Instagram, advogada Nonata Santos, tá? É @advogada Nonata Santos. Está essa informação lá também. Eu ponho várias informações lá nos stories, no feed desse perfil, tá? Então, gente, em resumo, carência é medida em meses. O tempo de contribuição é medido em dia, meses e anos, com exceção da pessoa que ganha mais de um salário mínimo, que mesmo se ela trabalhar 15 dias, por exemplo, ela vai ter o 30 dias como contribuição, certo? Outra situação que a gente discutiu nesse vídeo. O tempo de trabalho na roça averbado, ele não entra como carência, tá? Entra só como tempo de contribuição, mas não entra como carência. E também quando a gente transforma, né, o tempo de contribuição da pessoa, né, do segurado que teve período de insalubridade, tá? E uma outra coisa que nós falamos aqui foi sobre o tempo de contribuição no período rural, né, de 1991, que não precisava de contribuição, tá? E o auxílio-doença, que também é contado como contribuição, mas não conta como carência. Espero que tenha ficado claro essas informações, esse vídeo. Mas é isso, gente. Eu vou deixar todas essas informações na descrição desse vídeo, tá? E se vocês precisarem de mais alguma informação, é só falar nos comentários, perguntar, tá certo? Que estarei aqui pronta para dar as informações, ok? Tudo de bom. Compartilha esse vídeo, tá? Dá o seu like. Se der o dislike, me fala por quê, tá bom? Um abraço, tudo de bom.